O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro da série Personagens Bíblicos, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves a vida de Davi. Nós estamos estudando, nesses últimos dias, uma sequência que é a análise dos personagens bíblicos. E por último estamos estudando Davi. O estudo da vida de Davi é necessário irmos em partes, porque é um estudo longo. Já temos estudado uma primeira parte, que foi o tempo em que Davi foi chamado por Deus para ser rei, sendo ungido rei, entretanto não tinha o reinado consigo. Era submisso a Saul, que então reinava. Uma segunda parte temos estudado desde que Davi assume o reinado, primeiramente da sua tribo, a tribo de Judá, e depois de todo o povo de Israel. E terminamos essa segunda parte no estudo do capítulo 7, quando vemos Davi prosperando no seu reinado, Deus dando vitória sobre os seus inimigos, Deus confirmando a sua posição de rei, dando estabilidade, e é quando ele também preocupa-se. Ele estava tendo todo o apoio, tinha toda a estabilidade, mas Deus mesmo, que era já cultuado em Jerusalém, não tinha nada a não ser uma tenda, como casa de oração, casa de Deus. E ele propõe então construir para Deus uma casa. Mas Deus fala com ele que de certo não faria isto, mas seu filho é quem o faria. Mas Deus faz para ele promessas grandes, tremendas, e a promessa grande é que o reino de Davi seria constante, duradouro, eterno. É quando vemos que Deus está fazendo esse juramento a Davi, não propriamente pela pessoa de Davi, mas pelo seu propósito, o que já desde o princípio, antes da fundação do mundo, já tinha estabelecido, de que todo domínio estivesse dado, entregue a Cristo Jesus, seu Filho. E assim vemos que em Davi é feita a promessa, que tem continuidade e prosseguimento eterno em Cristo Jesus. E hoje, vamos repetir isso, coisa que Deus jurou a Davi há milhares de anos atrás, 3 milhares de anos atrás, possivelmente, e hoje vemos que isso se realiza. Se antes era na figura de um povo e um rei à frente do povo, hoje nós temos não um povo carnal, mas espiritual, e o rei não é visível, mas é eficaz, presente, poderoso, é Cristo Jesus. E agora vamos dar continuidade na vida desse personagem Davi. E vamos ver coisas agora boas e coisas ruins, mas fazem parte do processo de ensino, para vermos o que é bom e isso copiarmos, e atentando para o que é errado, fugirmos, escaparmos de situações semelhantes. Mas antes, no capítulo 8, dando prosseguimento já nessa terceira parte, encontramos Davi ainda com muitas vitórias. O capítulo 8 se deteve em apresentar algumas vitórias de Davi. Não vamos ler tudo, vamos só comentar e citar que no capítulo 8 de 2 Samuel, dentro do governo de Davi, diz a palavra do Senhor no verso 1 que Davi fere aos filisteus e os deixa em sujeição. No verso 2 vemos Davi também vencendo os moabitas. No verso 5 vemos que Deus deu vitória a Davi sobre os sírios também.
No verso 13, vemos que Davi já tinha um nome afamado por toda a terra. E vemos no verso 14 que também os edomitas estiveram por servo de Davi. E assim Davi prosseguia no seu reino, julgando o povo, fazendo justiça naqueles tempos que Deus lhe deu. Lembremos também que na extensão desse domínio de Davi, figura também de Jesus, o Jesus guerreiro, o Jesus conquistador, é que Israel vai estendendo o domínio sobre terras e que depois com Salomão vai atingir todos os limites colocados por Deus, desde o Egito até o rio Eufrates. Fora disso, nunca a nação carnal de Israel teve domínio sobre a terra que Deus prometeu lhes dar. Então somente em Davi e completando depois com Salomão. Mas tudo isso, observem, são figuras do reino espiritual. Esse sim, é que não vai estar acanhado em uma parte só daquilo que Deus prometeu, mas os servos de Deus, debaixo do domínio de Cristo Jesus, vão ter a conquista de tudo que está já marcado e dado aos seus servos. Conforme nós vemos depois, Jesus dizendo que no dia do juízo, o Senhor vai chamar os seus e vai dizer: possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas qual a importância de salientarmos isto? Que muitas vezes muitos estão preocupados com o domínio terreno, e isto nunca existiu. Nunca houve uma conquista de toda a terra, a não ser nesse tempo de Davi e Salomão, mas sendo eles figura de Cristo Jesus também, porque logo esse domínio também se perdeu. Continuando, entrando no capítulo 9, falando do personagem Davi, vemos nele uma atitude de bondade, de misericórdia no capítulo 9, quando ele, estando já agora mais calmo, dentro de todas aquelas atividades do reino, ele lembra-se de Jonatas, a quem ele fez juramento, a quem prometeu fidelidade, e propõe fazer bem a descendência de Jonatas. E questiona se de Jonatas sobrou algum descendente, se existia alguém a quem ele pudesse usar de beneficência. E citam para Davi a existência de um homem chamado Mefibosete, capítulo 9 diz para nós isso. Quem traz a informação é alguém chamado Ziba, que era servo de Saul. Diz assim o verso 2 do capítulo 9: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 8: então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E diz a palavra que vindo então Mefibosete, o rei entrega para ele todos os pertences que eram de seu pai, da família de Saul, e coloca ainda Mefibosete, ainda que coxo, ainda que nessa deficiência, para estar de contínuo todos os dias à mesa do rei, participando ali com o rei da sua alimentação no seu cotidiano. Observe esse particular. É um ato de bondade, é um ato de atenção para com a descendência de Jonatas, que é realizado por Davi, não tendo em conta nem o estado deplorável daquela pessoa, Mefibosete, mas por causa de Jonatas, manteve a fidelidade e a beneficência também com a sua geração. Mas
Segue-se os fatos que nós estamos estudando na continuidade sobre o personagem Davi. E vamos agora para o capítulo 11. Leia o primeiro verso. Diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Todo o povo, todos os soldados, todo o exército se deslocou e foi fazer as guerras. Mas Davi ficou em Jerusalém. E é nesse tempo em que, estando descansado em Jerusalém, fora daquelas atividades normais das guerras, Davi descansadamente passa os dias, e dentro de um desses dias acontece que do alto do seu terraço ele observa uma mulher. Ele detém os olhos nela e percebe que é uma mulher formosa. Demorou-se muito olhando. Não só olhou, como tomou informações. Quem é esta mulher? E não se cuidou, porque a mulher era casada. E diz a palavra que bem claro aqui, que ele a chama, traz para o palácio e coabita com ela. Isso está no capítulo 11, no verso 4, quando diz: Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Que diz provérbio? Para nós nos afastarmos do vinho quando ele se mostra vermelho no copo. Davi viu esta mulher tal qual um vinho espumante no copo, em vez de mudar o pensamento, sair do lugar, sair longe, se deteve em olhar, se deteve em perguntar. Pronto. Aconteceu. Observe, irmão, como é necessária a vigilância. Nem mesmo Davi escapou. Não vigiou. E veio a entrar em adultério. Por isso que de tentação nós temos que fazer, irmãos, que nem José, sair correndo. Davi não se afastou, alimentou a tentação e pronto, caiu em pecado. Mas diz a palavra que um abismo chama outro abismo. Tendo ele pecado desta forma, as coisas continuam. Não fica escondido, fica sem consequência. Não fica. Tanto que diz a palavra no verso seguinte, no verso 5, que ela manda recado depois para Davi dizendo: olha, estou grávida. De um só ato de adultério, já houve a gravidez. O primeiro fato, já ruim. Mas abismo chama abismo. Uma noite anuncia outra noite. Se não recuar logo, irmãos, vai se despencando. Davi, quando soube que a mulher estava grávida, pronto, a mulher ficou grávida. Quem é o marido? Urias. Onde está Urias? No campo de batalha, longe, bem longe. Viria à tona logo de que foram adultério. Que diz a lei? Apedreja-se os dois, o adúltero e a adúltera. Davi era digno de ser apedrejado. Era a sentença da lei. O que Davi faz? Manda chamar o soldado Urias
Joabe, manda o soldado Urias para estar comigo em Jerusalém. O soldado vem como que trazendo notícias do campo de batalha. Davi escuta, depois diz para ele: agora vai para a tua casa. Qual a intenção de Davi? Fazer o marido se aproximar da mulher, para depois a gravidez ser justificada. Procurou esconder o pecado de uma forma sutil, astúcia, com todo o detalhe de planejamento. Manda o homem para a casa dele e manda atrás dele comida e bebida do rei, para ele comer coisas gostosas, ficar satisfeito, beber bebidas especiais, e ali aconteceria dele de novo ter algum momento com a esposa. Pronto, aí a gravidez seria justificada. Mas esse Urias era servo de Deus, homem com pensamento e coração nas coisas de Deus, na obra de Deus. Em vez de ir para casa e ter a folga, que nada, ele foi para o quartel. Usando a nossa expressão de hoje, foi para o quartel. Mas por que se foi para o quartel? Israel está em guerra. Eu vou para minha casa para ter deleites com a minha esposa, se Israel está em guerra? Não, vou ficar no quartel em plantão. Linguagem minha, não está escrito assim, mas ele foi para o quartel mesmo. Ficou lá, de prontidão com a guarda. Davi, que estava seguindo tudo, viu que o plano deu errado. Ao outro dia chama de novo o soldado Urias, mas o que você fez? Não, eu estou de alerta, Israel está em guerra. Davi entende, tá bom. Naquele dia chama Urias para banquetear-se consigo. Ali força Urias a beber, a ficar alegre, a ficar bêbado. Depois que chegou a esse ponto, disse para ele: agora vai para a tua casa. Mas esse Urias, servo de Deus, preocupado com a causa de Deus, não com a sua, ainda que bêbado, vai de novo para a guarda ficar de vigilância. Pronto, não deu jeito. Davi percebeu que o plano falhou. Mas observe como um abismo chama outro abismo. Tudo isso aí é para encobrir o pecado. Não vemos Davi arrependido, não vemos Davi agindo com veracidade, justiça, não, mas procurando de toda forma vários estratagemas para encobrir o adultério. Não conseguiu. Aí ele pessoalmente manda para Joabe a mensagem: coloca Urias na frente de batalha, onde tiverem inimigos mais valentes, para que Urias, indo lá, caia morto. Não bastou o adultério? E agora manda matar o marido da mulher? Mas observe que se não tomarmos cuidado, é uma lama mais suja do que a outra. Suja-se cada vez mais. Se não houver arrependimento, uma conversão real para Deus, um pecadinho vai somando a outro pecadinho, que vai crescendo e transformando em coisas terríveis, coisas absurdas. Olhar e ver e ler uma coisa na Bíblia desse jeito a respeito de Davi, mas Deus não esconde nada não. Deus não esconde, Deus conta tudo, sabe tudo, julga tudo, não há nada escondido diante de Deus, e todas as coisas serão reveladas. Mas Davi insiste em esconder. E Joabe sabe fazer o serviço direitinho. E coloca o soldado, servo de Deus, preocupado com a obra de Deus, para morrer no lugar certo. E morreu. Ou seja, mandou o soldado para a morte. Uma missão homicida. E manda recado para Davi: olha, a guerra está assim, assim, mas aconteceu de perdermos alguns homens. Não foi só Urias não.
porque Urias não foi sozinho atacar uma parte difícil. Outros foram juntos. Então morreu Urias e outros. Então não foi só um assassinato, foram vários. Joabe manda o recado, e Davi manda a resposta a Joabe dizendo: não te preocupe com a perda de alguns homens, isso acontece na guerra. Quanta falsidade! Mas é o pecado. Em qualquer um de nós, por mais que seja abençoado, se não vigiar, o pecado está à porta. E o desastre é grande, e se não houver retorno, agrava-se. Passou uns dias de luto, Davi, pronto, tomou esta mulher chamada Batseba por mais uma esposa. Aí ficou sendo esposa do rei e a gravidez foi disfarçada, pronto, e ninguém soube. Mas Deus não deixa passar. Chega o tempo. No capítulo 12 nós encontramos o profeta Natã. Natã e Gade eram profetas nesses dias e outros mais, mas esses dois eram mais próximos. E Natã tem de Deus a revelação e tem a missão de dizer para Davi do seu pecado, que era conhecido e que Deus estava atento. Natã conta uma parábola. Ele não fala direto ao rei: rei, você adulterou. Não, ele conta uma parábola. Coisa simples. Tinha um homem que tinha uma grande fazenda, estou usando minhas palavras em vez de ler o capítulo 12, com muitas ovelhas no seu campo. Um homem rico. Mas tinha também um vizinho pobre, muito pobre, que só tinha uma ovelha, uma só, que era até o seu aquecimento nas noites. Chegando uma visita para o homem rico, este homem rico, para servir ao visitante, mandou buscar a ovelha do pobre, tendo tantas ovelhas à sua disposição. Com a historiazinha simples dessa, Davi já levantou irado: este homem é digno de morte. Por que digno de morte? Porque pegou a única ovelha que tinha lá, o pobre? Digno de morte. E Natã então diz: assim diz o Senhor, este homem é o rei. Tendo várias mulheres, ainda que isso não é certo, mas mostra que o povo estava desviado. A ideia do certo e errado não estava correta. Tendo várias mulheres, você foi tomar a mulher de Urias, a sua única esposa. E não te bastou isso, como também mataste a Urias pela espada dos de Amon. Deus vai contando tudo. Se os homens não viram, Deus está seguindo tudo. Mas continua ainda. Verso 9. Deus fala pelo profeta Natã a Davi: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor Deus, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Continua. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor Deus: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto,
mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Observe, irmãos, não só o pecado fez mal para Davi, para a mulher, para Urias, para outros mais no meio do povo que morreram ou tiveram conhecimento e enfraqueceram no ato da justiça, como também Deus já está falando que a espada está solta na casa de Davi. Diz a palavra aqui que Davi se arrependeu. Verso 13. Davi diz: pequei contra o Senhor Deus. Poucas palavras, muito poucas palavras. Mas entretanto, observe a resposta. Disse Natã a Davi, verso 13: também o Senhor Deus traspassou o teu pecado, não morrerás. Mas foi fácil assim? A gente olhando, parece que foi fácil. Saul pecou por um pecado que parece suave, coisa de menos, juízo nosso. E Deus diz: está rejeitado. Davi faz um negócio tão vergonhoso, diz que está arrependido, e Deus já perdoa? Deve ter alguma coisa a mais aqui, que Deus não é injusto. Porque depois, no outro lugar, e já temos estudado na vez passada, que quando Deus chamou a Davi, disse que Davi é segundo o seu coração. Davi amava a Deus. Davi fazia tanta coisa. Davi era esforçado nas causas de Deus. Davi, tanta coisa. Mas errou. Pecou. Arrependeu-se. Parece que deve ter arrependido sinceramente, ainda que as palavras foram poucas, porque Deus já perdoa logo. Diferente de Saul, que disse: pequei contra o Senhor, mas fica aqui, me honra diante do povo. Saul disse ter arrependido, mas pelo jeito não se arrependeu. Estava em soberba, dizendo: mas fica aqui, me honra diante do povo. E aqui a situação está sendo colocada. Davi diz que se arrepende, Deus já perdoa. Mas, irmãos, atenção, as coisas não acabam aí, o pecado é terrível. Por isso que em Romanos capítulo 7 diz que o salário do pecado é a morte, para que se saiba que o pecar é algo muito danoso. Às vezes a gente pensa que pecar aqui, pecar ali não tem importância, não pode fazer um pecadão, que nada. Um simples vírus pode matar uma pessoa. Não precisa ser uma enfermidade muito grande, não. Assim é o pecado. Mas continuemos em vendo esse capítulo 12, quando diz a palavra ainda no verso 14: todavia, diz o profeta, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor Deus blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Deus perdoou. Ele não morreria, não perderia a salvação pelo seu pecado ou pelos seus pecados horríveis. Mas a consequência do pecado, irmãos, muitas vezes permanece. E na casa de Davi, Deus disse: a espada estará solta. O filho do adultério certamente morrerá. Nós sabemos ainda que este perdão de Deus foi assim, porque vemos pelo continuar da vida de Davi, que nos Salmos ele confessa o seu pecado. É como se ele publicasse. Ele não está escondendo mais não. Compõe salmos que são de confissão de pecado e mostra a misericórdia de Deus para com ele em perdoar. Por isso também está escrito, e é uma palavra que Paulo usa, que Davi disse: bem-aventurado aquele a quem Deus não imputa o pecado. Por isso que ele pôde dizer depois, Davi, que estava atolado num charco de lodo, mas o Senhor tirou e colocou os seus pés firmados na rocha. Irmãos, acontece.
Mas continuemos nosso estudo. Nós estamos falando da transgressão de Davi no adultério, no homicídio, o seu arrependimento. E agora estamos nesse ponto, a criança vai morrer. E de fato, cai a criança enferma. Estando a criança enferma, vamos acompanhar o personagem Davi. Ele entra em jejum e oração, clamando diante de Deus pela criança, que já estava condenada à morte. Verso 16: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. É interessante esses detalhes aqui. Verso 17: Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia, não foi uma coisa só de uma noite, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Então ficaram preocupados. E agora? Morreu a criança. Vão falar para ele? E agora? Será um mal maior para ele. Mas Davi percebe aqueles cochichinho, um fala daqui, um mexe para lá, um fica olhando daqui. Ele percebeu e disse: a criança é morta? Disseram: criança é morta. Aí Davi se levanta, vai se banhar, se unge, vai para o templo, ora a Deus, se prostra em adoração a Deus no templo, volta, senta-se à mesa e pede alimento. Todo mundo ficou sem compreender. O que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém entendeu o seu modo de agir. E chego a perguntar a ele, e no verso 21 ele responde. Diz assim o verso 21: disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. Mas não falaram aqui de adorar a Deus, né? Esqueceram. Foi adorar a Deus. 22. Disse ele, Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor Deus se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Pronto. Aí está, irmãos, a compreensão de Davi do juízo de Deus. Enquanto a criança está enferma, ainda que condenada à morte, ele buscou Deus por misericórdia e passou aqueles dias em jejum e oração. Mas a criança morrendo, vai desfazer o quê? Deus o ouviu na sua oração, viu, contemplou o seu jejum, deve ter contemplado o seu coração, a sua dor, o arrependimento, mas Deus não atendeu Davi nisto. A criança foi recolhida. No fato de Davi levantar-se e ir adorar a Deus, já está aí como que ele rendendo-se à vontade de Deus, sujeitando-se a Deus, reconhecendo que Deus agiu da forma que era justa, que ainda que misericordioso, recolhendo a criança, o Senhor estava em justiça. Não foi o caso de Davi requerer de Deus, questionar de Deus, não, ele se rendeu. Ações simples, mas mostra o coração de Davi e o entendimento. E aqui está uma resposta importante, irmãos, com respeito aos mortos: de forma nenhuma, morto volta para falar com os vivos. Aquele que vai ao pó só sai de lá no último dia, na vinda de Jesus. Daí
descarta esse assunto de reencarnação, tira esse assunto de alma vagando por aí, aparecendo e entrando em outros corpos, tira tudo isso. Não tem nada disto. Como também não tem ninguém assistindo os homens, como se tivesse, é um atributo que dão aos chamados santos que estão velando por nós. Negativo. Morto algum não sabe de mais nada. Está no pó aguardando a ressurreição. E é o mesmo sentimento, compreensão de Davi. Eu que estou vivo vou morrer, mas aquele que morreu não volta. E a palavra em Eclesiastes diz bem claro, quando fala que o morto não sabe nada, e o que está vivo sabe que vai morrer. Eclesiastes. Mas continuemos, irmãos. Segue-se os fatos. A partir desta narrativa, desse acontecido na vida de Davi, nós temos aqui vários capítulos tristes, um após o outro. Que temos? No capítulo 13, vou abreviar falando resumidamente. Começa o mal. Aquela sensualidade, aquele pecado de Davi na sensualidade, parece que estava também o mesmo espírito que atua nisso no filho dele chamado Aminon, melhor dizendo. Aminon, capítulo 13. Esse já fica apaixonado pela própria irmã. Pronto, já tem um desastre desse tipo, um incesto. Mas esta irmã não era bem irmã da mesma mãe. Era de outra mãe, outra esposa de Davi, filho do pai, mas não da mesma mãe. Mas já é males acontecendo. Se antes estava apaixonado, depois que deu vazão à paixão, aborreceu a sua irmã, não quis mais nada com ela, ainda que ela suplicasse, antes depois que tivesse consideração, que a pedisse em casamento, que o pai certamente não ia negar. Mas não, loucura. Mas esta irmã dele, não da mesma mãe, chamada Tamar, tinha por irmão Absalão. E Absalão viu, ficou sabendo de tudo e falou com ela: cala-te, fica quieta, é teu irmão, para que fazer alarde? Mas no seu coração já escondeu a ira e já determinou matar Aminon. E planeja um tempo certo, ocasião de festa normal que haveria, da tosquia do seu gado. Ele convida todos para um banquete. E nesse banquete já estava tudo combinado. Chegando Aminon, ficando ele alegre do vinho, vocês matem a ele. Pronto. Aí temos o irmão matando seu próprio irmão. 2 anos depois, a ira, aquela revolta, foi ali, sendo trabalhada 2 anos, e Aminon é morto. Irmão matando irmão, filhos do mesmo pai Davi. A espada solta na casa. Estão vendo? Ao mal de um pecado lá atrás, foi perdoado o pecado, mas as consequências são terríveis. O pecado, mas não traz somente a nossa separação de Deus, traz outros males mais. Ainda que possamos ser perdoados, mas não quer dizer que o mal do pecado não tenha outras consequências, atinja outras pessoas. Precisamos observar isso e estar atento para mais e mais afastarmos e termos em repulsa o pecado, do tamanho que ele for, não interessa, ele tem consequência. Observe, a criança já morreu, homicídio, vamos dizer assim,
uma ação impura, tudo dentro da casa de Davi. Absalão foge, fica anos fora e depois volta. Voltando a Absalão, mas não está nem um pouquinho arrependido. Começa ele a fazer um trabalho todo especial, um trabalho de sedição, rebelião, está no capítulo 15. A rebelião de Absalão. Ele, Absalão, depois de um tempo fugido, voltou quando as coisas acalmaram. Davi, sendo pai, recebeu-o de volta. E ele, filho Absalão, agora começa a trabalhar de uma forma escondida e com astúcia. Verso 1 diz assim: e aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. E também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Estão percebendo? E o verso 4 diz ele ainda: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. E com isso foi ganhando fama, ganhando corações com astúcia, para que o povo, vamos dizer assim, seria como hoje na política, alguém bajulando o outro para ganhar o seu voto, de fazendo-se de bonzinho, de atencioso, mas só para ganhar o voto. Fingimento. Verso 5. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele era um príncipe, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. Quanto fingimento, quanta hipocrisia. O que está querendo? Conquistar o coração do povo, ganhar nome no meio do povo, para depois derrubar o pai. O pai. Não um outro adversário, não. O próprio pai. Quantos males, irmãos, na casa de Davi. É a história desse personagem Davi, que nós vemos falar tão bem, tão abençoado por Deus. Tão abençoado, sim, muito abençoado. Mas um pecado na casa dele, cometido por ele, dá um desastre tremendo na sua descendência. Por isso precisamos estar mais atentos, né, irmão, quanto ao pecado, né? Não é uma coisa de menos, não. Depois eu oro, peço perdão antes da ceia, tá tudo bem. Nem assim, irmãos, justifica o pecado, porque não podemos tentar a Deus. Não podemos. E o pecado voluntário não seria também como pecar contra o Espírito Santo? Aí não tem mais perdão. Chega. Um tempo passado que numa religião onde eu estava também, a gente chegava até a combinar, hoje vamos fazer isso, aquilo, amanhã fazer aquilo outro, agora sábado à noite nós vamos confessar, porque domingo de manhã tem comunhão, mas depois à tarde, no domingo à tarde, então a gente planejava direitinho o pecado. Tinha um momento do arrependimento, mas o pecado pós o arrependimento já estava programado também. Misericórdia, não estou falando da religião, estou falando de um pensamento que era comum no meio da religiosidade. Semana inteira para pecar, mas domingo bonitinho na igreja. Aí a religião vai junto. Aí cria a missa antecipada no sábado à noite para quem quer aproveitar a festa da noite de sábado para domingo. Tudo isso, irmãos,
É coisa no meio do povo. E às vezes a religião coopera, cria situações para favorecer. Misericórdia. Não seria esse o caso do divórcio no meio dos evangélicos também, não? Todo mundo está angustiado aí na sua família, no seu casamento, não está muito certo, já está de olho de lado. Então vão sentir que separe para que possam ser felizes. E aprova-se o casamento, segundo, quando Deus diz que só a separação, o divórcio já não o agrada. E que o segundo casamento é adultério. E o adultério, se eu entendo bem, é pecado. E ser pecado leva ao inferno. Mas a religião coopera, porque não tem jeito, né? Tá todo mundo assim, então tem que dar uma válvula de escape. No tempo passado, Moisés fez isto. Por causa da dureza dos corações, Moisés consentiu em dar carta de desquite de divórcio. Por causa da dureza dos corações. Mas Jesus disse: eu, porém, vos digo. E aperta, volta que deveria ser. Mas chega nesse nosso tempo presente, alguém vai lá e solta o parafuso, bambeia tudo de novo, dizendo que não foi no Senhor, foi no tempo da incredulidade. Mas a palavra é clara: o marido está preso à mulher e a mulher ao marido, enquanto ambos viverem. Continuemos. Nós estamos falando da rebelião de Absalão, trabalhada, arquitetada, edificada aos poucos, até que chega o dia em que ele convoca o povo para uma festa especial, onde com os que ele já tinha escolhido, já está tratado de o aclamarem como rei de Israel. Um filho revoltando-se contra o pai. Um golpe de estado, diríamos hoje. Lá vem a multidão de Israel com Absalão para Jerusalém para tomar posse do trono e da capital. Davi tem ciência dos fatos, ajunta o povo que ficou com ele, os que são dele, e afasta-se de Jerusalém, para que Jerusalém não seja destruída, para que não haja males maior. Vamos fugir. E foge Davi. E vem Absalão, faz todos os atos de impureza que foram possíveis a ele fazer, para dizer que não honrava o seu próprio pai. Irmãos, até hoje tem gente que não honra pai e mãe, quer arrotar santidade, quer arrotar dignidade. Se não sabe os primeiros mandamentos, não adianta não. Honra pai e mãe, para ser próspero e ter muitos anos de vida. E ele desonra o pai nas suas esposas, vergonhosamente. Mas Deus tinha dito: você fez escondido, vai sofrer o que vai ser feito às claras. Deus não esconde pecado, irmãos. Deus mostra. Deus mostra. O cálculo que o nosso irmão fez é de 40 anos depois que essas coisas vão acontecer. No versículo 7 do capítulo 15. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos. Pecado é ruim, irmãos. Vão evitar mais e mais o pecado. Passam-se os anos, as décadas, que passam os milênios. No dia certo será trazido à tona e cobrado. Por isso que é dito na palavra do Senhor que Deus não se deixa zombar. O que o homem planta, vai colher. O que será que nós temos plantado, irmãos? Misericórdia. O que é que nós temos plantado? Tem alguma coisa que temos plantado e que é ruim, que dá para arrancar ainda antes que dê fruto? Vamos correr por aí catando coisa para arrancar. Mas se temos plantado coisas boas, a palavra diz: persevera nisso. A seu tempo
colheremos o bem. Mas se está plantando mal, dia após dia, ano após ano, vai colher. Vai colher. Misericórdia. Continuando, irmãos. Do que era uma coisa simples, um pecado comum, alguém diria, mas é as consequências. Vamos dizer assim, Davi serviu até para isso, para mostrar que, ainda que nele, Davi, rei, ungido de Deus, que amava a Deus, se não vigiar, o pecado vem e traz desastres que não sabemos se tem medida. Não sabemos. Mas continuando, a rebelião já está feita. Absalão já reina, usurpou o trono do pai. Agora fica o pai de um lado e o filho do outro, ajuntando os exércitos, ver quem é a favor para levantar uma guerra um contra o outro. Irmão matando irmão, pai contra filho, filho contra pai. Que coisa terrível! E no meio do povo de Deus. Se a gente lê esse aqui e vê que isso aqui é Bíblia, dá um horror, nem parece ser de Deus. Mas Deus está mostrando o que é o homem sem Deus. Qual é a consequência do pecado? É como acender do fogo em uma floresta. Quem poderá apagar? Nós temos visto recentemente grandes incêndios no mundo, né? Parece que nada consegue apagar. E começa a pouquinho, mas a consequência. Assim tem sido o pecado. E nessa revolta e nesta guerra que existe agora, pronto, irmão matando irmão, milhares matando-se, milhares, dentro do povo de Deus, cada um achando que a sua causa é justa, mas tudo horrível. E por fim morre o próprio Absalão. Não viveu muito, né? Palestinos e judeus se mataram, é uma outra situação, mas vamos dizer dentro do evangelho, dentro do cristianismo. Quantos se levantaram uns contra os outros dizendo que todo mundo segue a Cristo? Cristo não é isto, irmãos. Cristianismo não é isto. O evangelho não é isto. O evangelho é paz. É virtude de Deus. Não é dizer que sou cristão e faço absurdos, ou coisas que nos colocam uns contra os outros. Não, o evangelho não é isto. Continua a mensagem. Se o cristão, o chamado crente, o que tem batismo com o Espírito Santo, se não vigiar, ele vai estar neste mesmo modelo. Irmão matando irmão, fazendo coisa absurda e achando que está trabalhando pela justiça. Misericórdia. Mas nesta situação da fuga de Davi, antes mesmo de existir a guerra, muita gente vem atrás de Davi, enganando a Davi. Muita gente vem a Davi, amaldiçoando a Davi. Entre esses tem um tal de Simei. Davi fugindo com os seus, e alguém atrás jogando pedra, levantando poeira pela frente, amaldiçoando Davi, acusando de coisas que ele não devia. Porque esse Simei era da casa de Saul, talvez em inveja, porque o reinado não ficou com a família de Saul, mas passou para Davi, e vinha ele julgando em rosto a Davi, como se Davi fosse culpado e tivesse agido de uma forma injusta em alguma coisa. Os soldados de Davi dizem: quem é esse aí para amaldiçoar o rei? Eu vou lá e já acabo com isso. Davi contendo a eles: fica quieto aqui, fica quieto aqui. Hoje é um dia em que Deus tem permitido que Davi seja amaldiçoado. Então observe o sentimento de Davi. Ele lembra que ele é pecador, que ele errou. Se não deve isso, mas deve outra coisa. Então se alguém quer difamá-lo, deixa difamar. Deixa falar mal. Pode ser que Deus tenha misericórdia de mim e depois mude.
as palavras. Vamos ver esse personagem, Davi, irmãos. Ele reconhece a falta, ele tem paciência, ele sabe na hora em que está em dificuldade de saber que quem é ele para fazer justiça agora? Se ele fez tanto ato de injustiça. Não foi hipócrita, não escondeu os podres como num sepulcro e deixou bem caiado por fora o sepulcro para que todo mundo aparecesse o certo. Não, ele fala, não, está tudo ruim na minha vida, Deus está pondo para fora tudo, não é isso que eu devo? Devo outras coisas? Deixa Deus agir. E assim ele foi, comendo poeira e levando pedrada. E tendo que reter ainda o soldado. Deixa ele fazer isso. Todos são fatos, irmãos, que precisamos entender na vida de um homem. Davi, como servo de Deus, ungido, sofrendo tudo isso. Mas, por fim, nós vamos estar interrompendo neste ponto, depois daquela guerra em que Absalão é morto, nós temos no capítulo 19, é onde nós vamos interromper, Davi é chamado de volta para estar governando, reinando sobre o povo. Capítulo 19. Uns e outros começam a considerar, agora eles começam a lembrar, mas quem fez as guerras que deu paz a Israel? Quem deu grandes vitórias? Quem fez isso? Quem é que foi ungido por Deus como rei? É Davi. Então por que não buscamos a ele para retornar ao trono? E temos no capítulo então 19, o povo se ajuntando para fazer Davi retornar ao trono. Nós vamos interromper neste ponto, no capítulo 19, e estaremos voltando, dando continuidade ao nosso estudo. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.